exausta da continuidade do conteúdo do 8º ano. E o assunto é África, exercícios. Questão 1. Assinale a alternativa que reflete as condições sul-africanas. A. Com o fim do apartheid, vários países europeus romperam as relações com a África do Sul, o que provocou uma forte crise econômica. B. A ascensão de novos países emergentes como a Nigéria tem provocado problemas sociais e econômicos na África do Sul. C. Após o boom do crescimento pós-apartheid, a África do Sul tem apresentado vários problemas que se refletem na sociedade local. D. O fraco crescimento econômico do país é um obstáculo para a absorção de negros no mercado de trabalho. E. O fim da política do apartheid não conseguiu ainda promover uma forma significativa a inclusão dos negros na economia. O fim do apartheid, apesar de ele ter promovido um avanço social em relação à inclusão dos negros, inclusive com presidentes negros, né, no poder, então isso traz um controle político maior, não significa que socialmente esse problema tenha sido vencido. Assim como o Brasil, o fim da escravidão não significou a inclusão da população negra de forma igualitária na sociedade. Então na África do Sul, que tem esses resquícios mais recentes ainda, essa memória está ainda mais recente e ainda é percebida pela população negra local. Questão 2. Quais são os dois principais fatores responsáveis pelos conflitos no continente africano? Então, os conflitos na África são consequência da divisão territorial estabelecida pelos colonizadores europeus. Quando a gente estuda a África, a gente sabe que a África ela foi dividida, né, em função desse processo aí de organização colonial, né, numa nova era, né, de colonização pós-América. Então a África e a Ásia foram colonizadas e elas vão ser divididas segundo os interesses. A partir do momento que essas colônias existem e essas potências estão articulando essa região, isso vai acontecer, isso vai favorecer para que essas potências acabem estimulando grupos contra outros grupos, né? Investindo em grupos, colocando etnias no poder, retirando etnias. Então quando essa colonização, essa descolonização acontece, esses grupos que têm anos de disputas territoriais, eles acabam se tornando inimigos. Por exemplo, a gente viu o caso de Ruanda. Ruanda você tinha um grupo que eram os Tutsis e os Hutus. Quando o colonizador estava no poder, os Tutsis, que são a minoria, eles estavam no poder também. Então eles eram considerados uma elite. Tinha acesso aos melhores empregos, tinha acesso às melhores condições de vida. Isso alimentou muita raiva na população Hutu. E aí, quando o colonizador sai, você vai criar um problema grande, porque você cria um ódio entre esses dois grupos que antes da colonização conviviam bem, não tinham grandes problemas. Então isso é uma grande questão, porque vai acirrando as diferenças étnicas e culturais da população local, separando os grupos étnicos que viviam em harmonia e colocando numa mesma área grupos rivais, que muitas vezes circulavam, porque eles eram meio nômades nessa região. Outro fator responsável para o desencadeamento dos conflitos no continente africano é o baixo nível socioeconômico de muitos países, fome, miséria e instalação de governos ditatoriais. Isso também vai aumentar bastante o número de conflitos e provocar crises humanitárias significativas na região. Questão 3. Defina o conflito de Darfur. Bom, o conflito de Darfur, ou o genocídio de Darfur, é um conflito armado em andamento na região de Darfur, no oeste do Sudão, que opõe principalmente os Janjaweed, micilianos recrutados, né, entre os Bagara, e tribos nômades africanas de língua árabe da religião muçulmana. Muita gente costuma achar que é uma questão entre árabes e africanos, mas eles são africanos, né? E os povos não árabes da área. O governo sudanês, embora negue publicamente que apoia o Janjaweed, tem fornecido armas de assistência e tem participado de ataques conjuntos com o grupo miliciano. Então, o conflito iniciou-se oficialmente em fevereiro de 2003, com um ataque a grupos rebeldes do Darfur aos postos do governo sudanês na região. Mas suas origens remontam de décadas de abandono e descaso do governo de Khartoum e a população árabe, né, e a eminente população árabe com as populações que vivem na região. Então você tem uma diferença ali de árabes, você tem uma questão étnica, uma questão religiosa, e um governo que apoia majoritariamente um grupo, isso acaba gerando um conflito significativo na região também. Questão 4. As várias políticas ditatoriais foram implementadas no continente africano. O apartheid foi uma política racial imposta pela maioria da população branca, únicos com direito a voto, restando a maioria da população, composta por negros, obedecer rigorosamente às leis separatistas.
Em qual país da África foi implantado o apartheid? A. Angola, B. Nigéria, C. Camarões, D. África do Sul ou E. Jamaica. D. África do Sul, como a gente já tinha visto na primeira questão, a África do Sul vai implementar esse regime de apartheid que constitui-se em uma divisão racial entre brancos e negros, onde os negros foram privados de uma série de direitos políticos e de acesso aos locais, de auxílio do Estado. Isso foi um problema muito grande que marcou bastante a história da África do Sul e por isso é até hoje sentido pela população. Outra observação, a Jamaica não fica na África, ela fica no Caribe, na região do Caribe, né? Então ela não é um país africano, por isso não poderia compor como uma resposta. Bom, eu espero que tenha ficado tudo claro. Tchau!